Estamos cumprimentando a todos os irmãos e amigos do portal Escola Bíblica Dominical com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Damos graças a Deus por mais esta oportunidade que Ele nos concede de darmos início a mais uma pré-aula da revista Jovens da CPAD. Hoje comentaremos a lição de número 11, cujo tema é Eu creio no jejum e na oração. Sugerimos que você assista às aulas anteriores a esta através dos links relacionados na descrição deste vídeo. Divulgue o portal EBD aos seus amigos, irmãos, alunos e demais professores da Escola Bíblica Dominical. Esta ferramenta foi criada para auxiliar professores e alunos no aprendizado da Palavra de Deus. Lembramos também que através do portal é possível baixar o esboço desta aula. Caro professor, através desta aula, seus alunos deverão saber que jejum e oração são práticas comuns na vida do povo de Deus e a importância do jejum e oração na nossa vida. Por incrível que pareça, existem muitos que se dizem cristãos e não aceitam a prática do jejum. E há também aqueles que passam a ideia de que não é necessário orar muito, pois Deus já sabe o que queremos. Porém, tanto no Velho como no Novo Testamento, a Bíblia Sagrada deixa muito claro que a vida dos homens e mulheres de Deus era regada com jejum e oração. Se alguém achar, por exemplo, que não deve jejuar nos dias de hoje, é uma questão pessoal. Mas negar a existência do jejum como prática na vida dos servos de Deus é negar a própria Bíblia. É preciso que entendamos o que Jesus quis dizer a respeito do fato dos seus discípulos não jejuarem enquanto estavam com ele. Mateus, capítulo 9, versos 14 e 15. Então chegaram ao pé dele os discípulos de João, dizendo: Por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? E disse-lhe Jesus: Podem porventura andar tristes os filhos das boldas, enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão. O Senhor Jesus em momento algum está abolindo a prática do jejum, muito menos afirmando que os seus discípulos nunca jejuariam. Ele estava, na verdade, dizendo que, assim que fosse retirado do meio deles, isto é, assunto aos céus, então eles jejuariam. O curioso é que a prática do jejum e oração não é restrita aos cristãos. Praticamente todas as religiões do mundo, cristãs ou não, usam destes meios para se dirigirem ou cultuarem as suas divindades. Nesse primeiro capítulo, iremos falar sobre a importância da oração. No Evangelho de Mateus, no capítulo 6, inclusive é onde encontra-se o texto bíblico da nossa lição, o Senhor Jesus nos ensina como devemos orar e jejuar. Com relação à oração, Ele primeiramente nos orienta a não sermos como os hipócritas que tinham prazer em orar de pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas com a intenção de serem vistos pelos homens. Depois, diz que devemos nos trancar no nosso aposento. Esse aposento pode ser o seu quarto, o escritório ou aquele lugarzinho de oração que todos nós temos. E falarmos com o nosso Pai, que vê o que está oculto e nos recompensa. Por último, nos orienta a não usarmos de vãs repetições, visto que o nosso Pai sabe o que necessitamos antes mesmo de abrirmos a boca. Não devemos entender aqui que não precisamos orar muito, porque Ele já sabe o que vamos pedir, mas sim que não é necessário ficar repetindo uma mesma coisa o tempo todo enquanto estamos orando, como é o caso das rezas. É bom salientarmos que existe uma grande diferença entre repetir e persistir. Não convém que usemos de vãs repetições na oração, mas é importante que persistamos em oração. Lembra-se da parábola do juiz Inico?
Lá em Lucas capítulo 18, versos 1 a 8, encontramos esse relato. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desvanecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz, que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz? E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Através dessa parábola entendemos que Jesus está nos ensinando sobre a importância da perseverança, principalmente na oração. É importante que nós entendamos que nem sempre Deus nos responde na hora, mas o fato dele não nos responder não quer dizer que ele não está nos ouvindo. Deus pode estar nos provando. Através da nossa persistência, demonstramos que de fato acreditamos em Deus. O curioso e o que me chamou a atenção é que Jesus termina esta parábola fazendo uma pergunta: quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Eu até entendo que, de certo modo, essa pergunta poderá estar se referindo ao fato de que, quando Jesus voltar para buscar a sua igreja, ele vai achar pessoas fiéis nesta terra? Eu tenho certeza que sim, porque a igreja de Jesus, independentemente do que aconteça, ela permanece fiel. Agora, por outro lado, eu também entendo que Jesus possivelmente está perguntando: será que quando o Filho do Homem vier, achará alguém que tenha fé nessa terra? É importante que atentemos para isso, pois lá em Hebreus capítulo 11, verso 6, diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Eu fico meditando sobre isto e ao mesmo tempo pensando sobre a realidade de muitos cristãos nos dias de hoje. Quanta falta de fé! Quanta gente que já não acredita na palavra de Deus! Será que você que está me ouvindo neste momento tem fé que Deus pode todas as coisas? Será que você ainda acredita que para Deus não há nada impossível? Eu penso que falta de fé, ou a falta de fé, ela é principalmente demonstrada quando nós deixamos de orar. Muita gente não ora porque já perdeu a fé. Mas assim como esta viúva, nós temos que saber que ainda que Jesus não nos responda na hora que nós queremos, na hora que nós achamos que ele deve responder, não desistamos, persistamos, pois assim como esse injusto juiz atendeu esta mulher, o que dirá Deus, que nunca foi e nunca será injusto? Ele com certeza atenderá o pedido dos seus filhos. Na nota de rodapé da Bíblia Pentecostal, referente ao texto de Mateus 6:6, existe um comentário interessante. Todo filho de Deus deve ter lugar, ou um lugar para estar a sós com Deus, a fim de buscá-lo. Sem isto, a oração secreta não terá a duração desejada ou será algo casual. Jesus tinha seus lugares secretos para orar. Mateus 14:23 revela isso, Marcos 1:35, Lucas 4:42, 5:16 e 6:12. Nós também devemos disciplinar nossa vida
a fim de mantermos nossa comunhão com Deus e demonstrar nosso amor por Ele. A oração secreta é especialmente importante, primeiro, de manhã cedo, para dedicarmos a Deus o nosso dia. Segundo, no fim da tarde, para render-lhe graças por suas misericórdias. E, por último, nos momentos em que o Espírito Santo nos impulsionar a orar. Ainda segundo a Bíblia de Estudo Pentecostal, nos versículos 9 a 13 do capítulo 6 de Mateus, Jesus nos ensina uma oração modelo, onde indicou áreas de interesse que devem constar da oração do cristão. Esta oração contém 6 petições. 3 dizem respeito à santidade e à vontade de Deus, e 3 dizem respeito às nossas necessidades pessoais. Veja o que diz o texto. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Mateus capítulo 6, versos 9 a 13. Olhemos para o texto e localizemos então estas 3 petições que dizem respeito à santidade e à vontade de Deus. Aqui está: santificado seja o teu nome, é a primeira. Venha o teu reino, é a segunda. Seja feita a tua vontade. Eis aí então as 3 petições que dizem respeito à santidade e à vontade de Deus. Agora localizemos no texto as 3 petições que dizem respeito às nossas necessidades pessoais. A primeira é: o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. A segunda: perdoa-nos as nossas dívidas. E a terceira: e não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal. Se você observar, verá que a oração que Jesus nos ensinou pode ser feita em menos de 1 minuto. Eu cronometrei aqui no meu celular e percebi que é possível fazer essa oração em 35 segundos. Porém, a brevidade desta oração não significa que devemos ser breves quando oramos. Às vezes, Cristo orava a noite inteira. Lucas capítulo 6, verso 12. E aconteceu que, naqueles dias, subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. Eu já ouvi pessoas dizerem assim: ora, se a oração modelo que Jesus nos ensinou é curta, se ele sabe tudo o que eu vou falar antes que eu abra a minha boca, não há necessidade de eu ficar me sacrificando, orando horas a fio. Deus sabe de todas as coisas. Isso não é verdade. O próprio Senhor, como acabamos de ler, ele passou nenhuma, nem 2, nem 3, mas várias vezes à noite em oração. Nós vemos servos de Deus que passavam horas a fio orando, tanto na Bíblia como na história da igreja, entre os pais da igreja, entre os reformadores. Temos vários exemplos de homens e mulheres que oravam por horas. Então não é verdade que nós não devemos orar por muito tempo. A verdade é que quanto mais orarmos, mais intimidade teremos com Deus. Quanto mais intimidade tivermos com Deus, mais abençoados seremos. Nessa segunda parte, falaremos sobre a importância do jejum. No que diz respeito ao jejum, Jesus ensinou que não devemos ser iguais aos hipócritas que se mostram tristes
para dizerem aos homens que estão jejuando. Mateus 6,16. Mas ao jejuar, não demonstre isso aos outros, pois o nosso Pai sabe de tudo e nos recompensará. O jejum era uma prática comum entre os servos de Deus, pois sabiam que era uma forma de reabastecer-se, de renovar as forças para enfrentar as difíceis batalhas que tinham pela frente em seus ministérios e até mesmo na vida cotidiana. Vejamos alguns exemplos, tanto no Velho como no Novo Testamento, de pessoas que jejuaram. Moisés, Êxodo 34, 28. Elias, 1 Reis 19, 8. Davi, 2 Samuel 12, 16. Neemias, 1 e 4. Esther, 4 e 16. Daniel, 9 e 3. Jesus, Mateus 4 e 2. Ana, Lucas 2 e 37. O apóstolo Paulo, 2 Coríntios 11 e 27. E Cornélio, Atos dos Apóstolos 10 e 30. Estes são alguns dos muitos servos e servas de Deus que jejuavam. O jejum também era feito coletivamente, praticado simultaneamente pela nação, por uma cidade, pela igreja e etc. Confirme estes exemplos. A nação de Israel, Juízes 20 e 26, Esdras 8 e 21, Jeremias 36 e 9. A cidade de Nínive, Jonas 3, versos 5 a 8. Os líderes da igreja, por exemplo, os apóstolos, 2 Coríntios 6 e 5. E a igreja, os primeiros cristãos, em Atos 13 e 2. João Calvino, no século XVI, fez o seguinte comentário com relação ao jejum. Digamos algo sobre o jejum, porque muitos, por falta de conhecimento e uso, desconsideram o valor de sua necessidade, e outros o rejeitam por supérfluo. Enquanto, por outro lado, onde a sua prática não é entendida, o jejum facilmente se degenera em superstição. O jejum santo e legítimo serve a 3 fins. O praticamos para restringir a carne, isto é, para preservá-la da licenciosidade, e ao mesmo tempo como uma preparação para tempos de oração e de meditação piedosa. E por último, como um testemunho de nossa humilhação na presença de Deus, quando desejosos de confessar nossas culpas diante deles. Existem certamente outros livros que tratam sobre o jejum. No entanto, você deveria ler Jejum e Oração, Armas Infalíveis, de Jonas Farias Borges, lançado pela CPAD. Nesse livro encontramos muitas informações relevantes a respeito do jejum e oração. Como neste tópico estamos tratando sobre o jejum, irei compartilhar algumas das informações extraídas deste livro. De acordo com vários dicionários, jejum é abstinência parcial ou total de alimentos. Guarde muito bem isso. Jejum é abstinência parcial ou total de alimentos. É abster-se, privar-se de algo, conter-se, refrear-se. A importância do jejum em muitas e nas mais diversas religiões sempre foi perfeitamente óbvia. Além de seu emprego como provocador de experiências místicas, há quem diga que a alma rebrilha mais quando o estômago está vazio, o jejum tem sido usado como meio de expressão de arrependimento, ou como meio de buscar o favor e o perdão da parte de Deus ou dos deuses. Eis um exercício espiritual que tem perdido sua popularidade na adoração religiosa, talvez como sinal de nossos tempos, que se caracterizam por grande ausência de disciplina. Não obstante, é fato bem conhecido entre os estudiosos do misticismo que o jejum tem seu valor como preparação da alma, para que possa exercer suas funções mais elevadas, porque nesse estado os apetites do corpo são negados, e esses apetites sempre impedirão as faculdades mais exaltadas da alma. O jejum, quando corretamente usado, sem dúvida alguma, é de inestimável valor no desenvolvimento espiritual e na busca pela orientação divina.
O jejum e a meditação, ambos poderosos agentes na libertação dos poderes da alma, têm se perdido na moderna igreja evangélica. Motivos pelos quais o povo jejuava. O jejum era expressão de tristeza, de penitência, de humilhação, de punição autoafligida, como meio de mostrar a Deus a própria sinceridade na busca pela sua orientação, o que parece ter sido o fator que mais perdurou no que tange a esta atividade religiosa. A prática desse princípio levou os homens a pensarem que o jejum tem alguma forma de mérito automático diante de Deus. Isso pode ser percebido em Isaías 58, 3 e 4. E essa era a atitude de muitos líderes eclesiásticos nos tempos do Senhor Jesus. A razão do jejum. Segundo o irmão Jonas Borges, onde a oração para, o jejum prossegue. Há certas montanhas que somente a oração usual não move, isto é, não dá força necessária para se obter o desejado. A oração com jejum vai além do impossível, cancela a lei natural, faz o impossível tornar-se possível. Vejamos algumas palavras contrárias ao jejum. Algumas pessoas, até mesmo obreiros, dizem: jejum não é para mim. O sacrifício que Cristo fez na cruz é superior a qualquer sacrifício. Já outros afirmam que jejum é para o povo da América do Norte, Europa, países desenvolvidos, onde há condições, muita fartura, mas para o Brasil já basta a fome que o povo passa. Essas são algumas concepções erradas com relação ao jejum. O objetivo principal do jejum é trazer o homem do natural para o espiritual. Razão principal do jejum. O homem foi feito espírito, alma e corpo, e cada uma destas partes com seus respectivos atributos que são do corpo: visão, audição, paladar, tato e olfato; da alma, mente, emoção e vontade; do espírito, comunicação, intuição e consciência. O nosso Senhor Deus intencionou que o espírito por ele criado fosse rei, a alma a serva e o corpo o escravo. Em outras palavras, o espírito reinaria sobre a alma e o corpo. Mas depois que o pecado por meio de Adão entrou no mundo, esta posição se inverteu. Hoje o corpo reina, a alma continua a serva e o espírito o escravo. Portanto, temos duas vidas vivendo no nosso corpo: a vida adâmica, herdada de Adão, e também a nova natureza, herdada de Cristo, a semente incorruptível, conforme 1 Pedro 1 e 23. O apóstolo Paulo nos fala dessas duas vidas que vivem em constante conflito e em desunião. Na realidade, não há ambiente para ambas viverem bem numa só casa, pois uma está sempre querendo sufocar a outra. Uma verdadeira guerra. Romanos 7, 22 e 25. Vejamos mais claramente o que a Bíblia enfatiza acerca desses dois homens. Em 1 Coríntios 2 e 14 lemos: o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. E o versículo 15 conclui: o homem espiritual compreende e discerne bem. Assim sendo, só poderemos ajudar a nossa natureza através da oração e do jejum, pois o jejum traz o homem do natural para o espiritual. Por que há necessidade de passar do natural para o espiritual? Porque o homem natural está sobrecarregado de temor, falta de fé, dúvida, egoísmo, falhas, motivação própria e os demais frutos e atributos da carne. E o homem espiritual é o oposto das qualificações do homem natural. A passagem bíblica sobre o jovem lunático explica muito bem, conforme já mencionamos, como a oração e o jejum transporta o homem do natural para o espiritual. Isso você pode constatar em Mateus capítulo 17, versos 14 e 21. Vamos falar agora sobre os 3 tipos de jejum. A Bíblia fala sobre 3 tipos de jejum. Ainda que diferentes em maneiras, esses jejuns obtêm o mesmo resultado. O primeiro é o jejum sobrenatural,
que alguns estudiosos denominam de jejum absoluto. É o jejum sem alimento e sem água. Este ocorreu no ministério de Moisés, no Monte Sinai, quando ele foi pela segunda vez para receber os 10 mandamentos. Êxodo 34, 27 e 28. No natural, o homem pode jejuar poucos dias sem alimento e sem água. Porém, não é aconselhável fazer um jejum deste tipo, a não ser divinamente dirigido pelo Espírito Santo. O caso de Moisés foi um caso especial. Esse tipo de jejum não é possível sem a presença e ajuda de Deus. Há quem diga que Jesus jejuou com água os 40 dias no deserto. Contudo, não há escritura que registre esse fato. Com que base alegam que Jesus fez jejum se abstendo de alimento e não de água? Possivelmente por causa do verso 2 do capítulo 4 de Mateus, que diz assim: e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Os que sustentam esta tese dizem que se o jejum de Jesus fosse absoluto, o texto diria: tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome e sede. A verdade é que esse texto não é suficiente para nós sustentarmos essa tese de que Jesus jejuou com água os 40 dias no deserto. O segundo jejum é o jejum completo, natural, sem alimento, mas com água. Esse jejum inclui a bebida de água, porque a água não é alimento. Muitas pessoas pensam que a água quebra o jejum, quando na realidade a água ajuda na realização do jejum. Por que a água não quebra o jejum? Diz o nosso irmão Jonas Borges. Primeiramente, a água não é um elemento importante na alimentação do corpo. Você não consegue matar a fome só bebendo água. Se a água não contém calorias e nutrientes, não pode ser alimento. E sabemos que a água não contém gorduras, portanto, não é alimento. Além do mais, a água não tem cheiro, não tem cor, não tem sabor. Desde que 80% do corpo humano é água, ou melhor, é a água que mantém a temperatura do organismo regulada, e sabendo-se que parte dessa água é evaporada diariamente, vê-se que a água é essencial à vida e deve ser recolocada constantemente no sistema orgânico. Este é o jejum total, o jejum completo. No natural, o homem pode praticar o jejum sem água por poucos dias, isto é, no máximo 3 dias. A partir daí, é necessário repor a água perdida, porque corremos o risco de sofrer desidratação. No terceiro dia de um jejum sem água, a pele começa a secar, pois os poros não liberam mais o suor pelo fato de não haver água suficiente no corpo. Ela ajuda a expelir os tóxicos do corpo. Portanto, a água é essencial e necessária e não quebra o jejum, segundo o irmão Jonas Borges. O terceiro tipo de jejum é o jejum parcial. Esse jejum tem sido posto de lado pelos que ensinam acerca do assunto. Eles só consideram o jejum total, o qual muitos crentes não têm fé nem condições físicas para realizar. Algumas pessoas têm dúvidas se esse jejum é bíblico ou não. A própria definição da palavra jejum aprova este fato. Qual é o significado da palavra jejum? É abstinência total ou parcial de alimentos. Vejamos a prova bíblica desse jejum e quem o praticou. Daniel, no capítulo 10, verso 3 do seu livro, podemos constatar isso. Quando ele intercedia pela nação de Israel: manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca. Daniel não declara que não comeu pão, mas declara que não comeu manjar desejável. A palavra desejável no hebraico é shamadot,
que traduzida é: não comi nada delicioso. A Bíblia não diz que Daniel não comeu nada, mas que ele não se alimentou de alimentos gostosos ao apetite. O que ele comeu? Nós não sabemos. Provavelmente alimentou-se muito pouco. Assim compreendemos que o jejum não foi total, mas sim parcial. Muitas pessoas frequentemente tentam jejuar, mas ficam tão fracas que são incapazes de continuar. E se conseguem, não são capazes de orar efetivamente. O resultado é que, ao invés de uma vitória, experimentam uma derrota. Só aqui, concluindo este pensamento, nem todos aceitam a existência de 3 tipos de jejum. Mas nós podemos analisar o seguinte: existe uma concepção de que Deus é como se Ele estivesse no céu olhando para nós da seguinte maneira: eu proponho a fazer um jejum, certo? E Deus está lá do céu me olhando assim: eu quero ver se ele come alguma coisa, eu quero ver se ele bebe alguma coisa. Porque eu me lembro que quando era mais novo, eu propunha fazer um jejum e às vezes eu me esquecia, ia até a geladeira e pegava um copo com água e de repente colocava aquele copo na boca e só dava um golinho na água e lembrava que eu estava jejuando. Aí o que eu fazia? Tomava a garrafa toda de água, falava: já quebrei o jejum mesmo, né? Ou se não, você está ali jejuando há horas e de repente chega um abençoado e lhe oferece uma bala, um chiclete, e você pega, põe aquela bala na boca, ou aquele chiclete, e lembra que está jejuando. O que eu fazia antigamente? Eu falava: puxa vida, quebrei o jejum. Aí eu chupava a bala, o chiclete, já ia lá, comia uma dúzia de banana, já comia feijoada, porque tinha quebrado o jejum mesmo. Não é bem por aí, amados. Deus não é esse carrasco que tem prazer de ficar nos monitorando e de repente, numa situação como essa, dizendo: aí, tá vendo, não consegue nem jejuar. Não, não. Nós quebramos o jejum quando nós ingerimos caloria, certo? Se você está jejuando, foi lá e almoçou, comeu um x-salada, bebeu uma garrafa de café, 2 litros de coca, você quebrou o jejum. Mas se você estiver jejuando e de repente você colocou uma balinha na boca, um negócio, e se lembrou, jogue a bala fora. Senhor, me perdoe, dê continuidade, irmãos. Essas teorias, não sei quem criou isso. Me lembro que também nessa época que era mais novo, eu propunha fazer um jejum da meia-noite até às 17 horas. Porque tem um pessoal aí que gosta de jejuar da meia-noite às 8, né? Ou seja, na hora que está dormindo. Aí é fácil demais, né? E o que acontecia? Eu me descuidava um pouquinho e ia lá, de repente, tomar uma água. Quando eu olhava no relógio, puxa, meia-noite e 5, não posso fazer mais jejum. Já é meia-noite e 5, bebi um copo d'água. Quem foi que falou isso, irmãos? Aonde é que está escrito isso? Aonde é que está registrado que eu posso começar um jejum à meia-noite e não posso começar um jejum à meia-noite e 5? Com certeza na Bíblia não está. Então o que é levado em consideração é o período que você vai se abster para se dedicar a Deus, quer orando, quer lendo a Bíblia, quer consagrando. Isso é o que importa. E quando comentamos sobre o jejum parcial, muita gente critica isso. Não, o jejum para mim é absoluto. Deixa quando você tiver uns 70 anos de idade, que você passar 2 horas sem colocar alguma coisa na tua boca e vier a vontade de desmaiar, se você vai manter essa postura. É muito fácil nós termos uma posição radical com relação a algumas coisas quando nós estamos vivendo uma outra situação. Então tem muitos irmãos que não podem de maneira nenhuma
ficar de jejum mais de 6 horas. 12 horas nem se falar. Então eles nunca jejuariam se não optassem de repente por um jejum parcial. É claro que se você não crê nisso, então não jejue. Agora, se alguém que não se sente culpado, deixa o irmão jejuar. Deus sabe de todas as coisas. Para finalizarmos, a diferença entre jejum e dieta. É curioso a comparação feita aqui pelo escritor. Segundo ele, na dieta, quando subimos numa balança humana, perdemos peso. No jejum, quando subimos na balança espiritual, ganhamos peso. Maneiras erradas de jejuar. Assim como há uma maneira certa de orar, uma maneira certa de exercer os dons espirituais, uma maneira certa de adorar a Deus, há também uma maneira certa de se jejuar. Há muitos ensinamentos errôneos sobre este assunto. Alguns chegam a ser até absurdos. Me lembro de um caso em que uma jovem, ela quis tirar uma dúvida sobre a questão do jejum. Segundo ela, o pastor havia determinado uma consagração pela manhã e todos deveriam estar nesta consagração. Porém, ele os orientou a que não escovassem os dentes, porque o sabor do creme dental iria quebrar o jejum. Eu fico imaginando a cena, irmãos. Uma manhã de um domingo, 200 irmãos de uma congregação, sem lavarem o rosto, os olhos cheios de remela, os dentes sem escovar, estando todos ali fervorosamente orando, buscando a presença de Deus. A pergunta que fazemos: quem consegue ficar num ambiente desse, irmão? Agora eu pergunto, quem foi que disse que o sabor do creme dental quebra o jejum? Eu presenciei uma situação em que uma irmã com uma criança de poucos meses, ela perguntou para um obreiro como que ela faria para jejuar se toda vez que ela fosse amamentar o seu filho, ela tinha que colocar um pouquinho de leite na mão para experimentar se o leite estava azedo, se o leite estava quente. Quem é mãe, até mesmo quem é pai, sabe muito bem disso. Ninguém vai preparar uma mamadeira e colocar na boca da criança, pelas razões já citadas. O leite pode estar azedo, pode estar fervendo e causar um problema para a criança. Eu me lembro como hoje aquele obreiro falou: a irmã fique sem jejuar. Ela falou: mas irmão, eu vou ter que fazer isso praticamente durante um ano. A irmã fique um ano sem jejuar. Que absurdo, irmãos. Que radicalismo é esse que eu desconheço na Bíblia Sagrada? Quem falou que o simples fato da mãe pôr a língua sobre o leite para ver se está azedo ou fervendo vai quebrar o jejum? O jejum só se quebra quando você se alimenta. Ok? Se alimenta no sentido de que você vai consumir calorias que irão quebrar o seu jejum. Aí vai cair lá no caso de quando você descuidadosamente pôs um pouquinho de água na boca, um pouquinho de café. Isso é radicalismo, irmãos. Temos um outro exemplo de uma pessoa que jejuava os seus desejos. Às vezes, quando sou tentada a assistir um filme no cinema, sei que pela minha igreja é errado, então eu resolvo jejuar esse desejo e não vou
ao cinema. Portanto, eu jejuei o cinema. Cada maluquice. Ou senão, aquela irmã que jejuava a moda. Diz ela, quando eu tenho vontade de comprar uma roupa que está na moda, decido jejuar a extravagância. Então, eu não compro. E assim me abstenho da moda. Meu Pai do céu. Eu me lembro de que alguém me falou o seguinte: pastor, eu aprendi na minha igreja que eu posso jejuar algumas coisas. Por exemplo, eu sou chocólatra. Então eu proponho um dia não comer chocolate. Sei lá, irmãos. É complicado esse negócio, né? Eu creio que o jejum, seja ele absoluto, seja ele parcial, ele deve ser feito com coerência, ok? Não devemos, irmãos, fazer nenhum jejum que na verdade não vai passar de um momento em que deixamos de comer, um momento em que vamos passar fome. É preciso então que saibamos jejuar, irmãos. Se você deseja fazer um jejum prolongado, tome cuidado. Não pode passar de 3 dias sem água. O seu corpo necessita de água. O que adianta você fazer um sacrifício que vai te prejudicar fisicamente? Deus nos deu sabedoria para que a usemos. No caso de você fazer um jejum prolongado, a quebra desse jejum nunca pode ser feita bruscamente. Você deve começar com comidas leves, bebendo um suco, uma sopinha. Eu me lembrei agora de um primo meu. Eu não podia falar que era primo, né? Mas escapou. Ele fez um jejum de 30 horas. E quando foi se aproximando aí a 26ª hora, esse rapaz estava agoniado, e contando no relógio, aquele desespero. Quando completou as 30 horas, ele ajoelhou, entregou o jejum. Ele já tinha preparado uma panela de comida. Ele então foi esquentar aquela comida, e enquanto estava esquentando, ele comeu uma meia dúzia de banana. Depois bateu uma pratada monstruosa. Não adianta, irmãos. Não adianta fazer sacrifício de tolo. Mesmo que você vá jejuar poucas horas, mas faça conscientemente. Faça com inteligência e com sabedoria. Eu termino dizendo: se você nunca jejuou, faça um jejum. Reserve um tempo para jejuar, para orar, para buscar a Deus. Você vai ver como isso faz bem. Faz bem para a nossa vida espiritual. Tem muita gente que diz assim: puxa, pastor, é difícil hoje vencer as tentações da carne. Você está sofrendo com a tentação da carne? Faça um jejum. Faça um jejum aí de umas 20 horas. Aliás, eu não vou estabelecer período, mas faça um jejum dentro das suas condições. Você vai ver como que o jejum vai quebrar a tua carne. Como que você vai ficar mais leve espiritualmente. Como você vai conseguir se aproximar mais de Deus através do jejum. Faça uma experiência. Eu te garanto que você vai ser abençoado. Assim, meus amados, encerramos a pré-aula de hoje. Retornaremos na próxima semana, se Deus assim permitir, onde estaremos estudando a lição de número 12, intitulada Eu Creio que a Vontade de Deus é Perfeita. Uma ótima aula. Fique na paz do Senhor Jesus.